Saudação de paz a todos, para a glória de Deus, estamos aqui mais uma vez, juntos para estudarmos a palavra de Deus. Todos que me acompanham são sabedores que eu estudo os temas sugeridos pelas lições produzidas pela CPAD da lição da Escola Bíblica Dominical, e nós estamos estudando em defesa da fé cristã, a lição do primeiro trimestre do ano de 2025. Nós estamos estudando esta semana a lição de número 5, que traz consigo o tema central: Jesus é Deus. O tema sugerido para nós hoje, nesta terça-feira, da leitura diária, diz assim: a deidade absoluta do Messias segundo o profeta. Isaías capítulo de número 9 e versículo de número 6 é o versículo que nós vamos estudar baseado no tema sugerido a nós pela leitura diária. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Isaías, considerado como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou a respeito de Cristo e da sua obra messiânica, ao qual ele exerceria, nós, olhando para este texto, nós vamos observar que o profeta Isaías ele está aqui inspirado, lembrando, inspirado pelo Espírito Santo, profetizando sobre a obra de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que viria dar início à obra messiânica. Sabemos bem que a obra messiânica, ela se cumpre em partes, ela se cumpre na vinda de Cristo, na ascensão de Cristo, e ela consumará na vinda de Cristo no governo milenial, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor, aonde Israel reconhecerá Cristo como o Messias. Então, a obra de Cristo como Messias começa com seu nascimento, morte e ressurreição, ascensão e consumará no século dos séculos. E quando olhamos para este versículo que o profeta Isaías nos ofereceu como instruções sobre a obra messiânica, nós vamos observar que ele está comprovando a deidade, a divindade de Cristo. Ele está comprovando que Jesus é um Deus, o Deus forte. Não é um Deus fraco. Jesus, ele é um Deus fraco. Ele é um Deus forte. Ele não é um Deus fraco. Embora morrendo em uma cruz para os gregos, isso era um absurdo. Como é que um Deus tão forte morre em uma cruz? Mas eles mal saberiam que Jesus estava morrendo em uma cruz para vencer o maior adversário da humanidade, que é a morte, na sua ressurreição. E mesmo na sua morte, para alguns que era derrota, na sua morte Cristo saiu vitorioso, porque ele venceu a morte e venceu o pecado para toda a humanidade, cumprindo assim as profecias ao seu respeito e oferecendo salvação a toda a humanidade. E quando olhamos para este versículo, a palavra maravilhoso e conselheiro é uma palavra que tem origem hebraica, Pelé. Essa palavra que tem origem hebraica quer dizer que o Messias seria uma maravilha. Olha só, quer dizer que o Messias seria uma maravilha sobrenatural. Essa palavra Pelé no hebraico é dado somente a uma divindade, para descrever uma divindade e não a seres humanos. Olha que coisa linda. Demonstrando esse aspecto do seu caráter através de obras e milagres poderosos. O Senhor Jesus realizou obras e milagres poderosos que deixaram os intelectuais,
os religiosos da sua época de boca aberto. Quando Jesus realizava milagres, maravilhas, deixavam os religiosos estarrecidos. Eles ficavam perturbados, porque eles, tendo todo o conhecimento da lei e dos profetas, não conseguiam realizar tamanha maravilha como o Senhor Jesus, como o Messias, realizou na sua vinda. E quando olhamos para este texto aqui, nós vamos observar que os fariseus, os essênios, os fariseus e os saduceus, eles queriam atribuir essas obras de Cristo ao diabo, dizendo que Jesus fazia milagres por Beelzebu, mas o Senhor Jesus estava ali cumprindo o advento profético messiânico. Ele era o maravilhoso, ele era naquele momento, e ele ainda continua sendo maravilhoso. Por quê? Porque somente ele é poderoso para realizar maravilhas na vida das pessoas e na história da humanidade. Jesus ainda continua realizando maravilhas na vida das pessoas, mesmo depois da sua morte. Ele continua sentado à destra de Deus, por intermédio do teu Santo Espírito que está na terra, na vida daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, crendo na sua morte e na sua ressurreição. Ele é Deus, e o profeta Isaías vai descrever ele como Deus forte, não como um Deus fraco, não como um Deus produzido por uma mente filosófica, mas como um Deus forte. E ele, sendo Deus forte, Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele mostra toda a plenitude da sua natureza e de seu caráter. Deus em Cristo prova para nós, comprova e deixa claro toda a sua plenitude no caráter de Cristo. Deus em Cristo Jesus, a esperança da nossa salvação e da nossa glória. Em outras palavras, Jesus Cristo seria totalmente Deus, certo? E ele sendo Deus homem, isso aos estudiosos daquela época causou um transtorno psicológico. Como é que Deus se encarnaria em forma humana? Isso é uma obra que se crê pela fé, somente pela fé. Isso é uma obra que não crê por intelectualidade filosófica. Como é que um Deus se transforma em homem e vem proporcionar salvação e vida eterna para as pessoas? A mente racional, filosófica, não compreende essa tamanha dádiva divina, essa tamanha glória da deidade, da divindade de Cristo. Um Deus que se transforma em homem, que assume um corpo humano, oferecendo salvação para uma humanidade. Mas Isaías também vai nos ratificar, dizendo que ele, sendo um Deus forte, ele é o Pai da eternidade. O Messias não só mostrou a nós o caminho para o Pai, mas ele mesmo seria um reflexo perfeito do Pai. Ele não apenas mostrou o caminho, ele apresentou para nós o Pai, quando ele disse para Tomé. Tomé, em João 14, em diálogo com o Senhor Jesus, ele perguntou: mostra-nos o Pai e basta. Ô Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Você está vendo eu sou a imagem do Pai. Então o que eu quero que você entenda, ainda que todos os estudiosos tentam comprovar que Jesus não veio em carne, tentar desconstruir a deidade de Cristo, ele é Deus, porque existem relatos bíblicos que comprovam Jesus como Deus. Lembre-se, não deixe Jesus por nada, principalmente por argumentos baratos, filosóficos. Jesus é Deus e ele é a sua esperança, a minha esperança e a nossa esperança. Lembre-se sempre, a sua vida é uma dádiva divina. Não desperdice ela, viva ela inteiramente para o seu Criador, para a glória de Deus. Um abraço do seu irmão em Cristo e de Carlos Campos.